Você sabe o que são lipídios e por que eles são tão essenciais para o nosso corpo? Ainda não? Eu sou a Sara, mas eu vou te explicar agora. Lipídios são moléculas orgânicas, principalmente compostas por carbono, hidrogênio e oxigênio. Eles têm um papel fundamental na nossa saúde. São fontes de energia, armazenam nutrientes, formam a estrutura da membrana celular, isolam o corpo contra o frio e ainda participam da comunicação entre as células. Os lipídios são classificados em 3 tipos. Os simples, como os óleos e gorduras, os compostos, como os fosfolipídios das membranas, e os derivados, como hormônios e vitaminas fosfossolúveis. Ou seja, lipídios são vitais para manter o equilíbrio e a energia do nosso corpo. E por isso, entenda o seu corpo e valorize a sua saúde. Falando um pouco sobre as estruturas dos lipídios, os lipídios são basicamente gorduras que tem no nosso corpo e cada uma delas tem uma função. Uma dessas funções seria de armazenar energia, como os trigliceróides. Os trigliceróides, eles são um composto de energia e eles são armazenados. E nós temos outros que compõem os lipídios de membrana, que dentro deles contém os fosfolipídios e os glicosilipídios. A base de muitos lipídios seria o ácido gráfico, que eles podem ser tanto saturados ou insaturados. Esses ácidos, eles são compostos por carbono e hidrogênio. E essas diferenças, elas são muito importantes de como os lipídios eles vão estar atuando no nosso corpo e na nossa membrana. Os ácidos graxos, eles são moléculas, formadas por uma longa cadeia de carbono e hidrogênio, com um grupo de carboxila na extremidade. Eles são os blocos importantes na produção de energia, na formação de membranas celulares e no metabolismo também. Podem ser saturados, insaturados e poliinsaturados presentes em alguns alimentos. Os ácidos graxos saturados, o estado físico dele é sólido e a estrutura, eles não possuem ligações duplas entre os carbonos. Todas as ligações são simples. As características, as cadeias são lineares, o que facilita o empacotamento e torna-os sólidos à temperatura ambiente. As fontes são carnes, a manteiga, o queijo e o óleo de coco. Já os ácidos graxos insaturados, o estado físico é líquido, e as estruturas ela possuem uma ou mais ligações duplas entre os carbonos. Já as características, a presença de ligações duplas causa dobras na cadeia, dificultando o empacotamento. Por isso, geralmente são líquidos à temperatura ambiente. Os monoinsaturados têm apenas uma ligação dupla. Os exemplos são o azeite de oliva, que você pode encontrar no abacate, e o óleo de canola também. Já em relação aos ácidos graxos poliinsaturados, o estado físico ele é líquido, e a estrutura em si ela tem 2 ou mais ligações duplas. As características, as principais características dos ácidos poliinsaturados é a presença de 2 ou mais ligações duplas entre os átomos de carbono na cadeia. Isso faz com que a estrutura de molécula seja mais dobrável e flexível. Eles sejam líquidos à temperatura ambiente, sejam considerados mais saudáveis para o coração, ajudando a reduzir o colesterol, o LDL. Oi pessoal, vou falar um pouco sobre os triglicerídeos. Os triglicerídeos são lipídios feitos de uma molécula de glicerol ligada a 3 ácidos graxos. E eles são a principal forma de armazenamento de energia no corpo, sendo armazenados no tecido adiposo. Quando o corpo precisa de energia, esses triglicerídeos são quebrados em ácidos gráficos e glicerol, que geram ATP, a energia usada pelo organismo. Além disso, eles atuam como isolantes térmicos, protegem órgãos internos e ajudam no transporte de vitaminas lipossolúveis e têm um papel secundário na formação de membranas celulares. Os ácidos graxos podem ser saturados ou insaturados e o glicerol funciona como uma espinha dorsal que liga os ácidos graxos. Vou falar sobre os fosfolipídios, que são moléculas formadas por 3 partes principais. Glicerol, uma molécula de 3 carbonos que serve como esqueleto da molécula. Ácidos graxos, 2 caudas hidrofóbicas que repelem água ligadas ao glicerol. Grupo fosfato, uma cabeça hidrofílica que atrai água ligada ao terceiro carbono do glicerol. Às vezes esse grupo ainda se liga a outras moléculas como colina e serina. Fosfolipídios são os principais componentes da membrana plasmática das células. Eles formam uma bicamada lipídica que separa o interior da célula do meio externo, controla o que entra e o que sai da célula, dá fluidez e flexibilidade à membrana. Na água, eles se organizam em uma bicamada com as cabeças voltadas para fora, em contato com a água, e as caudas voltadas para dentro, longe da água. Essa estrutura é estável e permite que a membrana funcione como uma barreira seletiva. O colesterol ele é um lipídio esteroide, ele é precursor da vitamina D e dos sais minerais. Ele precisa ser levado para a nossa membrana plasmática, para ele poder constituir e regular a fluidez dela. Ele ajuda nesse movimento que ela faz. O LDL e o HDL são lipoproteínas de alta e baixa densidade. O LDL é considerado o colesterol ruim por ser de baixa densidade. Já o colesterol bom, o HDL, por ser de alta densidade. O LDL pega o colesterol do nosso fígado e vai levando para a célula. E por vezes deixando cair um pouco nas artérias. Já o HDL faz o trabalho contrário, ele vem limpando, retirando todo aquele excesso, recolhendo e levando para o fígado, evitando aí que as nossas artérias entupam, Porque o LDL deixa cair, o HDL vem e recolhe. Os lipídios, ou seja, gorduras, são fontes importantes de energia, por isso são de extrema importância para a dieta humana. Eles ajudam a absorver as vitaminas A, D e K, e protegem os órgãos e fazem a maior parte das estruturas das células. Mas nem toda gordura é igual. A gente tem 3 tipos de gorduras. As gorduras saturadas, que elas vêm de origem animal, como carnes, laticínios, e alguns óleos, como óleo de coco. Em excesso, eles aumentam o colesterol ruim, o LDL, e estão ligados a doenças cardiovasculares. As insaturadas são os peixes, azeite, abacate, castanhas, são boas no geral e ajudam a baixar o colesterol ruim e protegem do coração. E temos também as gorduras trans, elas são as piores. São nos alimentos extremamente ultraprocessados, que são os biscoitos, os salgadinhos, aumentam o LDL e reduzem o HDL, o colesterol bom. Deve ser evitado ao máximo. A relação que a gente tem, com os lipídios e as doenças, em consumo exagerado de gorduras ruins, saturadas e trans, são diretamente ligadas aos níveis de colesterol no sangue e doenças do coração, como infarto, AVC, e além de obesidade e diabetes tipo 2. A gordura é essencial, mas a qualidade importa muito. Prefira as boas e corte as ruins, para ter uma vida melhor e com saúde. Irei falar sobre os processos biológicos e metabólicos dos lipídios. Os lipídios desempenham papéis fundamentais em processos biológicos e metabólicos. Na sinalização celular, os lipídios como eicosanoides, esfingolipídios e outros atuam como moléculas de sinalização
sinalização influenciando nos processos celulares. Esses lipídios regulam respostas celulares como inflamação, proliferação celular e apoptose. São componentes essenciais nas membranas celulares, regulando a estrutura e a função celular. Os lipídios facilitam o transporte de substância através das membranas celulares, desempenhando papéis importantes na regulação de processos fisiológicos como inflamação e na resposta imune. A desregulação do metabolismo lipídico pode contribuir para doenças como doenças cardiovasculares e câncer. Os lipídios são moléculas fundamentais em processos biológicos, desempenhando papéis importantes em sinalização celular, estrutura e função de membranas celulares e transporte de substâncias. A compreensão desse processo é crucial para entender a fisiologia humana e desenvolver estratégias para prevenir e tratar doenças.